Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Outlook 2016. Nessa aula nós vamos continuar falando a respeito dos itens da galeria texto. Nós já inserimos alguns objetos no nosso e-mail, então eu vou clicar aqui no campo de assunto e nós vamos agora trabalhar com o objeto WordArt. O WordArt, ele dá um toque artístico, como o próprio Word explica, como o próprio Outlook explica, usando uma caixa de texto com efeitos específicos de formatação. Então, se você precisa dar destaque a uma frase, uma palavra, ou mesmo a um item, uma letra, você pode utilizar o WordArt. Clicando nesse botão do WordArt, uma galeria vai ser aberta com formatos pré-configurados do WordArt. Então, note que nós temos aqui desde os efeitos de preenchimento na cor preta, com sombra, até com preenchimentos aqui com efeitos de sombra inversa. Você pode escolher o item e simplesmente clicar sobre ele para que um objeto WordArt seja inserido no corpo do seu e-mail. Quando esse objeto é inserido, observe que ele é uma caixa de texto. Então você pode clicar sobre ele e alterar as informações. Então eu poderia selecionar todo o meu texto e digitar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui importante. Posso clicar sobre o objeto, alterar a disposição, por exemplo, pedindo para que ele fique em frente ao texto, ou eu posso até mesmo falar que ele fique justa com o texto, ou que ele fique com superior e inferior, que é o padrão, para que ele não desorganize o meu texto na tela. Uma vez relocado, você pode mudar o seu objeto de posição na tela. O ideal para que você consiga colocá-lo na posição desejada é deixar a quebra de texto sempre em frente, que aí você vai conseguir colocar aonde desejar. E você pode, uma vez selecionado com o objeto, você tem aqui a guia Ferramentas de Desenho. E você pode formatar o WordArt trocando os seus estilos padrão. Então nós usamos o primeiro padrão, e escolhendo as opções, você pode escolher qualquer outro. A visualização dinâmica faz com que quando você passe o mouse sobre o item, automaticamente o efeito é aplicado ao objeto que está no e-mail. Então se eu clicar sobre esse, você vai ver que o espelho, o reflexo vai ser aplicado. Você pode, como um texto, aplicar aqui o negrito, você pode aplicar o itálico, você pode aplicar o sublinhado. Então todos os efeitos padrão ao texto você pode aplicar. Você pode, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, você pode diminuir o tamanho da fonte, você pode inclusive trocar as características da cor. Você pode preencher com uma cor específica, caso você não tenha gostado do estilo. Mesmo falando aqui no WordArt, você ainda pode alterar o preenchimento da forma pela galeria Estilos da Forma. Uma dica para você que está utilizando os aplicativos do pacote Office. Existe uma integração muito grande entre os aplicativos Word, Outlook, PowerPoint, Excel. Já comentei isso anteriormente. Então, se você aprende a utilizar um recurso em uma única ferramenta, você não precisa reaprender o uso dessa opção nas outras, porque todas elas trabalham de uma forma unificada. Então, da mesma forma que você trabalha com o WordArt no e-mail, você vai trabalhar também no Word, você vai trabalhar no Excel. Então é muito simples que você aprenda uma única vez, bem feito, para que depois você possa aplicar. Note que se você quiser trocar o texto, eu posso clicar dentro da caixa de texto, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, selecionar o texto e através dessa mini barra de ferramentas também aplicar as formatações. Particularmente eu não gosto desse recurso, dessa mini barra de ferramentas, mas há quem goste, ache isso produtivo. Você ainda pode, com o WordArt, selecionar o preenchimento da forma, então existem diversas cores aqui disponíveis. Observe, você está colocando aqui estou colocando um fundo de preenchimento. Eu posso trocar a cor do texto através da galeria Estilos, onde nós temos esse botão aqui chamado Preenchimento, em que agora eu posso trocar o preenchimento. Agora observe que é a fonte, olha, verde, verde claro. Então a fonte está alterando. Eu posso também trocar aqui, acabei apertando que não devia. Agora sim, eu posso trocar a cor do tema, eu posso deixar aqui sem contorno, podemos também trocar a espessura das linhas, então veja que conforme maior a espessura, menos espaço para o preenchimento ele tem. Então se eu deixar uma linha bem fina, ele vai deixar o preenchimento bem visível. E você também tem os efeitos, como por exemplo o efeito de sombra. Quando esse item estiver selecionado, significa que o objeto está sem a sombra. Então você poderia passar o mouse sobre os itens para que a sombra fosse aplicada. Clicando sobre o item, você vai ver então que a sombra foi aplicada ao objeto selecionado. Se você clicar fora do objeto de WordArt, observe que a guia Ferramentas do WordArt vai desaparecer. Para que ela apareça, você tem que selecionar o objeto também. E isso é muito importante que você aprenda que para formatar um objeto corretamente no Outlook ou no Word ou qualquer outro aplicativo, você deve sempre selecioná-lo.
Esse pontinho amarelo aqui é a âncora, aonde está sendo fixado esse meu objeto. Perceba que todo objeto de desenho ele precisa de um ponto de apoio chamado âncora. E essa âncora muitas vezes, quer ver, eu vou fazer um teste. Eu vou clicar aqui, eu vou reduzir essa âncora uma linha para baixo. Então quando você está uma linha acima de onde está o objeto, ao pressionar o Enter você vai ver que o objeto se desloca também. Se eu coloco o mouse, olha só, se eu vou clicar abaixo da minha âncora e pressionar o Enter, você vai ver que o objeto fica fixo. Então a identificação da âncora vai ajudar você a reposicionar o seu documento ou simplesmente ajustá-lo para que você possa inserir espaços no seu texto sem afetar ou afetar toda a diagramação do seu documento. Então o WordArt ele tem vários recursos. Se nós clicarmos aqui em formatar, você ainda pode utilizar os estilos da forma. Então nos estilos eu tenho aqui estilos de preenchimento. Vamos escolher um aqui para você ver o que ele faz. A forma é esse objeto onde a palavra WordArt está inserido. Então podemos trocar as suas características rapidamente clicando nos botões de estilo da forma. Da mesma forma que nós temos o estilo de WordArt, nós temos um estilo de forma. E nesse estilo você pode também trocar a sua cor de preenchimento, você pode trocar o contorno ou deixar sem contorno. Vou pedir para que aqui a cor da fonte seja branco, então observe que você vai alterando as características. E mesmo o contorno da fonte eu vou deixar sem contorno. Como nós temos alguns efeitos aplicados, observe, eu vou tirar a sombra e aí eu posso tirar também aquele efeito de reflexo. Se nós clicarmos aqui em efeito, reflexo, eu posso desativar o reflexo. E eu acabei de criar uma caixa de texto simples, usando o WordArt, com um efeito de contraponto de cores. Se você quiser mais, com um pouco mais de realce, então você pode escolher os estilos que estão aqui previamente colocados. Você também pode colocar aqui o efeito, então nós temos aqui as pré-definições, nós temos aqui as sombras, então eu posso aplicar sombras ao meu objeto principal também, não ao WordArt. Eu posso colocar brilhos, eu posso fazer com que esse objeto rotacione. Note que eu consigo brincar com o objeto na tela, no meu e-mail, da forma que eu quiser. Os objetos de WordArt, eles são importantes para que você consiga um destaque nos seus objetos de texto, principalmente quando esses objetos precisarem de um destaque realmente de informação. Outra característica de um WordArt, se você observar, ele tem aqui na parte superior esta seta apontando para a direita. Se você mantiver o botão esquerdo do mouse pressionado, você consegue rotacionar esse objeto para qualquer direção. Observe. Você consegue fazer com que ele ocupe qualquer alinhamento. Então, se você quisesse colocar isto aqui no cantinho, eu poderia arrastar esse objeto para o meu e-mail e note, eu consigo um efeito de destaque para esse objeto. É claro, isso é um formato HTML e pode ser que a pessoa que esteja recebendo o e-mail não vá receber nessa mesma proporção. Então eu vou abrir aqui a régua no assistente do Diga-me de novo e eu vou puxar esses meus controles de parágrafo para frente. Então observe que eu poderia redigir os meus textos agora sem me preocupar. Eu poderia até fazer com que esse importante fique aqui na vertical. E aí eu arrasto recolocando ele no meu documento e aí eu conseguiria escrever o meu e-mail sem afetar completamente aí a diagramação dele. Posso puxar a margem, perceba como que com poucos ajustes você consegue reaplicar e você consegue um efeito bacana para o corpo do e-mail. O que mais que nós temos? Então se eu clicar aqui em WordArt, nós temos aqui outras opções, vamos formatar. Eu posso alinhar o texto, então eu posso alinhar o texto na parte superior, que já está, no meio. Se nós aumentarmos essa nossa caixa de texto, você vai ver que agora o texto está centralizado. Se nós alinharmos o texto na parte superior, você vai ver que ele vai ficar acima, à esquerda, e se nós alinharmos abaixo, ele vai ficar na parte de baixo. Então você pode ajustar corretamente o alinhamento sempre que precisar. Além dos alinhamentos, você pode criar um vínculo também. O criar vínculo, quando nós clicamos sobre ele, observe, esse baldinho vai aparecer para que eu possa selecionar um objeto. Então vamos tentar criar vínculo com a imagem. Ele fala que não consegue. Por quê? Para criar um vínculo, clique em uma caixa de texto vazia para adicionar outra caixa de texto ao documento. Aí clique em guia, então nós vamos adicionar outra caixa. Vamos dar um ESC, vamos clicar em inserir, vamos colocar uma caixa de texto agora aqui, vamos desenhá-la. E agora eu vou clicar nesse nosso objeto principal, vamos vincular com esse objeto. Perceba que agora os dois objetos eles estão vinculados. Particularmente, eu ainda não utilizei essas opções de vínculo.
O vínculo, ele deixa, o texto pode fluir de uma caixa de texto para outra, como ele está dizendo aqui. Clique em uma caixa de texto vazia para vinculá-la à atual. Então, basicamente, se eu completar aqui com textos essa minha caixa, ele vai fluir e vai preencher essa caixa também. Vou ser sincero para você, nunca utilizei esse recurso, depois você pode me dizer aí nos comentários o que você achou. Talvez para aquelas edições em que você vai usar caixas de textos colocadas de forma diagramadas diferente, né, não numa sequência, talvez ele distribua o seu texto uniformemente por elas. Vai saber. Posso depois fazer um teste e colocar aqui para vocês nas aulas. Vamos voltar então aqui para a nossa WordArt e eu tenho, além das formatações, o texto alternativo. Esse texto alternativo ele é utilizado para leitores de tela. Você sabe que muitos programas eles possuem recursos de acessibilidade. Texto alternativo significa que quando nós utilizarmos um leitor de tela, que é como uma ferramenta para acessibilidade para pessoas que têm dificuldades aí de visão, então a frase, né, o texto vai ser lido. É como se esse leitor passasse pelo objeto e lesse a informação que está dentro desse texto alternativo. Então se eu escrever aqui importante, ele vai colocar, assim que o leitor for carregado, a palavra importante. Se nós clicarmos sobre ele, você vai ver então que o leitor leria importante. Então, já ressaltando o conteúdo da caixa de diálogo. Isso é mais utilizado para caixas que têm muito texto. Novamente clicando em WordArt, eu tenho aqui nas minhas ferramentas de formatação as opções de reorganização. O meu WordArt, por ser um objeto, vamos colocar outro WordArt aqui. WordArt, vou adicionar um outro padrão e vamos colocar aqui a informação de teste. Note que o controle de parágrafo veio avançado, então eu vou recuá-lo e vou centralizar esse texto. Nem precisa, porque ele já está. Se você observar, então eu tenho aqui os controles de disponibilidade. Se nós tivermos vários textos aqui no documento, deixa eu agora sim avançar o meu controle de parágrafo. Vou digitar o comando rand. Vamos ver se ele vai funcionar. Isso, rand é um comando. Você viu que a âncora empurrou o meu texto para baixo, então vamos colocar lá na posição. Rand é um comando que gera nomes randômicos, gera frases randômicas aí para o meu documento. Essas frases randômicas elas são buscadas através do help da ferramenta. Então agora sim, eu tenho bastante texto, eu posso simplesmente pegar lá aquela nossa caixa de texto que foi empurrada para baixo também e subi-la. Quando eu solto uma caixa de texto no meio do documento, você percebe que ela está sobre o documento. Isso porque a quebra automática de texto está indicada aqui em frente. Se nós colocarmos atrás do texto, você vai ver que ela vai ser colocada lá no fundo, funcionando como um background. Superior e inferior significa que o texto não vai sair nas laterais. Você pode usar esse botão ou utilizar este aqui na lateral. Temos também a opção quadrado. Quadrado é interessante quando você vai fazer uma diagramação que exija que as caixas de texto elas permaneçam nas laterais e o seu texto vai ser organizado, veja só, de forma a não substituir o objeto. É ótimo quando você quiser dar destaque a uma frase, por exemplo. E por último, nós temos aqui a quebra de texto, que é o alinhado com o texto. Aí sim eu posso arrastá-la em qualquer posição e você vai ver que o texto vai se ajustar automaticamente. Existem aqui outros itens, como por exemplo, a disposição justa, o texto vai ficar mais próximo do meu objeto. Vamos ajustar isso aqui novamente, vamos colocá-lo aqui do lado. Perfeito, vamos colocar então aqui a informação através. Vamos mover e você vai poder fazer os ajustes. Normalmente alguns desses ajustes funcionam bem com imagens, então você pode fazer os testes dessa disposição com imagens também. Formatar, nós temos alguns itens, como avançar e recuar. Se eu puxar essa caixa de texto para cá, você vai ver que o meu WordArt agora está sobre o anterior. Se eu quiser recuá-lo, eu posso utilizar o comando recuar, clicando uma vez e você vai ver que ele vai ser colocado agora atrás do anterior. E agora, se eu fizer o inverso, eu posso recuar todos, ele vai enviar para trás de todos os objetos que estão na tela. A mesma coisa avançar, trazer para frente, ele vai fazer com que o objeto seja trazido para a frente do texto. Eu posso trazer para a frente do texto e ele vai ficar inclusive em cima dos textos caso haja na parte inferior da tela. Perceba que existem muitos recursos para um objeto. Então, além de tudo isso, nós temos a opção de alinhamento, mas eu vou deixar para falar sobre esses controles de alinhamento quando nós estivermos trabalhando com imagens.
É muito interessante porque o Outlook e o Word, todas as ferramentas, possuem ferramentas fantásticas de edição de imagens e eu espero deixar uma aula só para isso. Já estamos com 15 minutos de aula, vou fazer um teste, observe, vou salvar. Quando eu salvo uma mensagem sem título, sem destinatário, sem destinatário, eu posso tranquilamente fechar essa mensagem, porque o meu Outlook vai armazenar essas mensagens dentro de uma caixa chamada rascunho. Então, rascunho é uma mensagem que eu comecei a fazer e não concluí. Se nós analisarmos aqui o Gmail, nós temos o rascunho que eu acabei de fazer, que é esse aqui, que você pode observar, e nós temos também o rascunho da aula anterior, onde nós fizemos lá o objeto 3D. Se você não vai utilizar um rascunho como esse, basta clicar sobre ele e pressionar a tecla Delete. A mensagem de rascunho vai ser apagada. Pois bem, espero que você tenha gostado mais dessa aula e na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre outros recursos do e-mail. Até lá!